Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre o assunto de razão entre duas grandezas tanto de espécie de mesma espécie, né, como de espécie diferente também. E primeiramente, o que é uma grandeza, né? Uma grandeza, ela é a representação que pode ser dada por uma unidade de medida para um número para uma ordem que vai agregar valor a um número, né? Como a gente falou anteriormente, a gente tem no sistema métrico a questão das ordens de grandeza: metro, quilômetro, centímetro, micrômetro, enfim, vários outros, né? Então aí a gente está falando de distância, a gente também vai ter grandezas como tempo, unidades de temperatura, enfim, várias outras, certo? Então, como é que a gente pode dar o exemplo de uma grandeza de mesma espécie, né? Quando a gente está tratando, por exemplo, de distância e distância, tempo e tempo, temperatura e temperatura, enfim, entre outros exemplos, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar um exemplo, né, que a gente tem, que a gente iria considerar o seguinte, ó. Duas amigas, elas estão fazendo uma caminhada. Vou chamar a primeira de Ana. Ana. E a segunda de Maria. Então, ó, Ana, ela percorreu 600 metros nessa caminhada. Isso considerando o mesmo espaço de tempo, certo? Simultaneamente. E Maria percorreu 300 metros. Então, se aí eu te pergunto, qual é a razão de grandeza, né, entre as duas? Primeiramente, eu vou fazer a divisão, né, do antecedente pelo procedente, certo? Então, ó, aqui eu vou ter 600, né? Caso eu queira fazer a relação entre Ana e Maria. 600 dividido por 300, certo? Aqui eu posso simplificar, né, eliminando os zeros. Elimino aqui. E aqui eu vou ter, ó, 6 sobre 3, tá certo? Lembrando que isso tudo aqui é em metros. Então, aqui eu ainda posso simplificar por 3, né? Simplifico aqui por 3. E aqui no divisor também. Então, tem o seguinte, ó. 6 dividido por 3 é igual a 2. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, eu tenho como resultado 2 sobre 1. E o que é que isso quer dizer? Para cada 1 metro que Maria anda, né? Ana andou 2, né? Tá certo? Então, essa é a razão entre as grandezas de medida entre Ana e Maria. Lembrando que aqui, ó, eu estou tratando de distância e distância. Tá certo? Então, aqui, como eu estou tratando da mesma espécie de grandeza, né? Elas são grandezas de mesma espécie. E o que é uma grandeza que não é da mesma espécie, né? Que é de espécie diferente. Então, seria quando eu estou tratando, por exemplo, de distância por tempo, que que é uma forma que é muito trabalhada na física, né? Por exemplo, a fórmula de velocidade média na física é: velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Essa é a fórmula de velocidade média na física, certo? Então, considerando o seguinte exemplo: um ônibus ele percorre 160 quilômetros em 2 horas. E aí, como que eu vou descobrir a razão dele, né? De quilômetros percorrido por hora? Eu vou pegar o seguinte, ó. Como eu quero a razão de quilômetros percorridos por hora, né? Que é o mais conhecido com a gente, é quilômetros por hora, que é a nossa medida de velocidade padrão, né? Existe também metros por segundo, metros por hora.
enfim, mas o mais conhecido que a gente vê direto no nosso sistema é quilômetros por hora. Então aqui, ó, como eu estou trabalhando quilômetros por hora, vai ser o seguinte, ó, quilômetros dividido por hora. E aqui, ó, no meu exemplo, o que é que eu vou ter, ó? 160 quilômetros, né? Dividido por quantas horas? Por 2. E aqui eu faço o seguinte, ó. 160 dividido por 2 vai ser igual a quanto? 80, né? Só que aí a gente tem 80 o quê, ó? A gente não tem a nossa unidade, né? Então a gente coloca, ó, não é quilômetros por hora? A gente coloca aqui, ó. Quilômetros dividido por hora. E essa é a nossa razão, ó. Isso quer dizer que a cada hora ele percorre 80 quilômetros. E inversamente também, ó. A cada 80 quilômetros ele gasta 1 hora, tá certo? Então essa é a razão entre essas duas grandezas, entre quilômetros e horas, nesse exemplo aqui, tá certo? Então esses foram exemplos de razão entre grandezas de mesma espécie e grandezas de espécies diferentes, né? Então, ó, grandezas de mesma espécie, quando a gente está tratando da mesma grandeza, não da mesma unidade de medida. Veja bem, a unidade de medida pode ser metros, quilômetros, enfim, temperatura pode ser Celsius, Kelvin. Agora, grandezas, a gente está tratando da natureza desse sistema de medição, certo? Como aqui é distância, a natureza pode ser também temperatura, tempo, enfim, vários outros, certo? Já de espécies diferentes é quando a gente mistura as grandezas. Por exemplo, aqui, ó, seria distância dividido por tempo. Tá certo? Então, essa aqui é um exemplo de grandezas de espécies diferentes. Razão entre grandezas de espécies diferentes. Tá certo, pessoal?